Volta com a gente sobre esse final de semana, sobre o Ciro, então, dividindo esse palanque lá em Juazeiro do Norte. Gozado, a direita aqui, ela tem um discurso, um projeto de país muito tosco. É boi, bala, então ela precisa ter alguns ideólogos. E daí você tem três pessoas que tentaram ser ideólogos. Eles tentam ver onde está o poder para ser ideólogo, oferecer seu serviço. É o Ciro, o Aldo Rebelo e o americano lá, o que está sempre ligado com eles aí, que é professor em Harvard lá também. Então eles fazem esse caminho. O Aldo, ele, enquanto estava como ministro da Dilma lá, ele já operava como quinta coluna. Ele boicotou a Copa do Mundo, que foi uma primeira grande discussão política. Na discussão do meio ambiente lá, ele fechou parceria com os ruralistas, e o Ciro faz esse trajeto. O terceiro é a Mangabeira Húngara também. E o Ciro faz esse trajeto, é só ressentimento. Ele poderia, o Haddad ofereceu para ele o lugar dele, Haddad, em 2018. O Haddad é um sujeito racional, pensa de maneira fria e percebeu que o Ciro tinha mais chance, ofereceu, e o Ciro não aceitou, porque o Lula ia ficar candidato até ser interrompido lá, e daí entraria um sucessor. Ele achou que ele ficaria em segundo plano em relação ao Lula. Então, o Ciro não tem jeito. Ele, quando veio o Plano Real, por exemplo, eu tive grandes discussões com ele lá, que ele era o maior defensor daquele câmbio maluco. Não entendia nada de economia, foi na conversa dos economistas, depois ficou o maior crítico. Então, ele vai de acordo com os ventos, é inteligente, como vocês colocaram aí, mas o que mata é o descontrole emocional. Né? O Serra conseguiu liquidar o Ciro simplesmente num comício, alguém estimulando o machismo do Ciro em relação a Patrícia Pilar, e depois multiplicando aquilo pelas redes sociais. É uma pena, é uma pena. Teve um período que as pessoas achavam, olha, o pacto espanhol está aqui. O Lula vai ser o negociador e o Ciro Gomes vai ser o primeiro-ministro, aquele que vai na linha de frente brigar. Mas, infelizmente, a parte emocional dele liquidou com a carreira de quem poderia ter sido um grande político. Né? Mas vocês estavam falando da juíza Hart. Isso, Nassif. Vamos arrematar, então? Vamos. A juíza Hart, aquele pessoal é muito bobinho, porque eles ficaram, a mídia dando aquele apoio, transformou em poderosos, a ponto do Supremo se curvar aquela loucura deles, e eles não entenderam que esses movimentos de opinião pública são, que nem dizia o Magalhães Pinto, são que nem as nuvens do céu, mudam rapidamente. E hoje ela está pagando corretamente aí o que ela fez aí, escondeu provas, autorizou, negociou aquela questão da fundação que ia desviar dinheiro da Petrobras para os procuradores. Então, o passivo dela é tremendo. Mas chama atenção o voto aqui do Luiz Roberto Barroso, pedindo empatia com ela. O Barroso que acabou com legislação trabalhista, o Barroso que tem um saco de maldades aí feito com um sorriso no rosto, de repente tem uma empatia por uma bela juíza. Né? Eu não sei se tem outro argumento que possa justificar isso aí. Agora ela está indo para o mesmo caminho, porque o Conselho Nacional... Veja bem, a gente tem um sistema de justiça que se degringolou com a Lava Jato. Hoje nós temos os ministérios públicos estaduais, um horror. Cada promotor não, os promotores menos sérios aí, em cada cidade eles se tornam parte da política da cidade. E juízes a mesma coisa. Então a única forma de manter o federalismo brasileiro são os conselhos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça, agora com Salomão, ele passou a atuar, mas muito em função, cá para nós, muito em função das represálias aí dos lavajatistas contra ministros do Supremo. Os ataques ao Gilmar, ao Toffoli, ao Alexandre Moraes. Né? E o CNMP, outro dia, tomou uma decisão de afastar um juiz, um promotor arbitrário de São João da Boa Vista, mas ainda não disse a que veio. Então, digamos, a reorganização institucional do país passa pelos partidos políticos, mas passa fundamentalmente pela reorganização do sistema de justiça.
A gente não pode, um país desse tamanho, com todos esses riscos, depender de um ministro corajoso do Supremo. Então, porque na base cada qual querendo pegar o seu feudo e montar as suas parcerias, né? Então é nesse sentido aí que a Gabriela Hart vai ser uma punição exemplar aí. E fez por merecer. Fez por merecer. E cá para nós, se não fosse o curto período do Eduardo Apio, lá na 13ª vara, nada disso teria vindo à tona. Criminosos. Gravações clandestinas, indicação de advogados de delação, ainda não entraram no essencial. O Dallagnol tinha um Instituto Moody lá, que ele montou para pegar dinheiro de empresário. Ainda não pegaram as contas do Instituto Moody aí. Você tem um caso aí de uma empresária, a Rosana, alguma coisa, que doou 1 milhão para o Instituto Moody e ela está envolvida até o pescoço numa trama com a Petrobras. Você pega o inquérito da Petrobras, o nome dela é central, em todas as partes. Na hora do indiciamento, ela está fora. Então, eu não sei até onde que foi aí a investigação do Salomão, mas tinha um mar de detritos lá para ser explorado. Isso ainda precisa ser passado a limpo, né? Obrigada, Nassif. Então, um abraço para você, querido. Boa semana. Até terça que vem. Valeu, Nassif. Um abraço. Um abraço, gente. Abraço, querido. Vamos para Brasília, minha gente, agora com a Andréia Maidana. Andréia, está chegando por aí já. A gente vai falar sobre o escândalo da ABIN de Jair Bolsonaro, né, que escancarou a necessidade de uma fiscalização rigorosa sobre a Agência Brasileira de Inteligência. Afinal de contas, quem é que quem fiscaliza a agência, né? É importante a gente fazer essa pergunta. Quem afirma é a deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, propondo uma reforma no Conselho do Congresso responsável por supervisionar o órgão. Segundo ela, não é possível que autoridades e jornalistas, entre eles o próprio presidente da Câmara, não estejam seguros para realizar seus trabalhos. Vamos ver, André, então. Bom dia para você. Bom dia, William, tudo bem? A Elô, a gente já se conhece, já se viu em Brasília, né, Elô? Não, Andréia. Andréia, conta pra gente, então, qual que é a proposta da deputada Fernanda Melchiona? Certo, Vivian. A deputada Melchiona apresentou ali no último dia 15, na semana do recesso, um projeto de resolução para buscar fiscalizar ainda mais a ABIN devido, né, tudo que a gente vem acompanhando aí que aconteceu com a ABIN paralela. A deputada Melchiona argumenta que nesse momento a comissão mista, né, composta por deputados e senadores, está sendo muito mais reativa do que de fato fiscalizadora. E ela argumenta isso porque de fato ela reconhece que eles não têm os instrumentos claros para conseguir continuar fazendo essa fiscalização, que é o papel, né, dessa comissão mista de acompanhar, então, a atividade de inteligência do Estado. Então, ela apresentou esse projeto de resolução, precisa de 80 assinaturas de deputados e 20 assinaturas de senadores. Como, Vivian, esse projeto foi apresentado na semana ali, que já começaria o recesso, tem até agora apenas 5 assinaturas. Ontem eu conversei com a assessoria da deputada, eles argumentaram que assim que iniciar, então, né, as atividades no dia 1º de agosto, a deputada vai buscar essa assinatura, buscando essa necessidade, então, de manter um órgão que ela propõe que seja a ANCAI, que é a Autoridade Nacional de Controle das Atividades de Inteligência, que vai ser uma espécie de CNJ, que vai estar, então, prestando tanto apoio técnico como consultivo para auxiliar que a comissão que está monitorando, né, a ABIN possa ter mais instrumentos e ter também estudos técnicos para estar acompanhando, então, a atividade da ABIN, assim como também o que é muito importante, né, Vivian, que é ter acesso às informações, que é muito difícil ter, e acompanhar quais são os softwares que a ABIN está utilizando para estar monitorando, né, a atividade de inteligência do Estado. Então, há essa necessidade. Então, Melchiona propõe esse novo órgão para auxiliar de forma técnica e também consultiva a comissão mista no Congresso Nacional. E ainda tratando, Vivian, só para complementar essa pauta da ABIN, ontem a imprensa divulgou também que está sendo aí, né, aventado o nome do novo corregedor-geral da ABIN, e isso está causando uma insatisfação muito grande entre os oficiais de inteligência. Agora, pela manhã, eu conversei com uma fonte que faz parte da ABIN, porque não é um oficial. Eles argumentam que eles têm servidores capazes de estar nessa função.
a indicação é do delegado da Polícia Federal, o Chuí, que é próximo do ministro Alexandre de Moraes, e que é um delegado fora, né, do quadro de oficiais, que vai substituir a atual oficial, que é a Lidiane Souza dos Santos, que é uma oficial. Então, isso está causando um desgaste muito grande, porque os oficiais, eles argumentam que sim, que houve essa BIM paralela do Bolsonaro. No entanto, os nomes envolvidos à frente disso não são servidores oficiais, e sim são indicações. Então, eles argumentam que eles precisam ser ouvidos e que eles precisam ter essas modificações, mas que esteja à frente desses cargos estratégicos oficiais da inteligência. Então, todas essas modificações são necessárias. A deputada Melchiona apresentou esse projeto, ontem foi aventado, não é oficial, tá, ainda essa informação do delegado Chuí, é um dos nomes, mas é o que está aí mais próximo, sim, para ser nomeado, e que está causando uma insatisfação muito grande entre os oficiais, e eles reclamam, né, dessa falta de acesso de argumento, e que eles precisam que sejam oficiais que estejam à frente aí da ABIN, que é o grupo da Intelis, tá? Que é a Associação dos Servidores de Inteligência. Nós vamos acompanhando ao longo dessa semana, vai ter muitas modificações aí, tudo, né, Vivian, devido essa questão da ABIN paralela, que está trazendo essa imagem arranhada aí da inteligência de Estado aqui no Brasil. A gente diz que a BIM devia acabar e começar outra, né? Mas é um ponto também, André, que eu conversei com várias pessoas da BIM e eles sempre falam isso. Eles querem funcionários de carreira para assumir os cargos de chefia e não indicações políticas, como foi o Ramagem e que deu no que deu. Então, faz muito sentido. A gente vê o efeito disso que tem na Receita, por exemplo. Na Receita Federal conseguiram barrar os avanços do Bolsonaro, apesar de ele tentar trocar várias vezes o diretor da Receita, mostra como a importância dos cargos de carreira, né, de funcionários públicos de carreira, consegue barrar esse tipo de avanço, né, Vivian? Bem lembrado. Muito bem, são 10 horas. Sim. Só um complemento, Vivian, porque depois de tudo isso que aconteceu, né, da BIM paralela, a gente vê muita narrativa que não tem que ter inteligência, que tem que acabar com a inteligência, mas pelo contrário, um Estado, um país precisa ter essa função de inteligência. Então a questão é ouvir esses servidores e aperfeiçoar, né? Esse é o papel. Então a deputada Melchiona está buscando e também é necessário ouvir esses servidores, né? O que não pode ter um país é uma agência de inteligência que serve aos interesses exclusivos do presidente da República, como a gente viu no caso de Bolsonaro. Muito bem. Então, obrigada, querida. A gente se encontra amanhã por aqui. Um abraço para você. Abraço, gente. Bom trabalho, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.